Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um Nas Ondas do Esporte. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. Programa de hoje, resultados aí das rodadas pelo futebol brasileiro, futebol europeu. E no segundo bloco vamos comentar um pouquinho sobre os resultados do tênis, dos tenistas brasileiros pelo mundo, beleza? Então bora lá, começando com resultados da rodada. Lembrando aí que a rodada, infelizmente, ela ainda não terminou durante a gravação deste episódio, a rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado parcial do jogo que está faltando para terminar a rodada: Corinthians 1, Flamengo 1, no excelente primeiro tempo na Neoquímica Arena. Já falando de Campeonato Brasileiro, tivemos a rodada de número 8 neste final de semana, com a vitória do Botafogo fora de casa para cima do Bragantino pelo placar de 2-1, e mesmo com a vitória, temos o 8º técnico demitido no futebol brasileiro. 8 rodadas, 8 demissões. O demitido da vez foi Martim Anselmi, do Botafogo, que não comanda mais o clube da Estrela Solitária. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. No clássico, no Choque Rei, o Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbi pelo placar de 1-0, gol de John Arias. O Vasco venceu o Grêmio pelo placar de 2-1 e Renato Gaúcho ainda se mantém invicto após 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. O Remo conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A nesta temporada, vencendo, na verdade goleando o Bahia pelo placar de 4-1, num jogo que rendeu aí muitas críticas de Rogério Ceni à postura da sua equipe, e festa no Pará para a primeira vitória no Remo nesta temporada da Série A. Cruzeiro e Santos fizeram o jogo mais melancólico da rodada, 0-0. Nenhum dos times parecia ter ganas de vencer, apesar do Santos marcar um gol no finalzinho do jogo. Já estavam mais de 5 minutos ali de acréscimo, mas o gol acabou sendo invalidado por impedimento, que gerou muita polêmica da equipe santista. Inclusive Neymar, que não participou do jogo por controle de carga, que ainda é um mistério qual controle de carga, sendo que nós vamos ter uma parada aí de cerca de 10 dias para uma data FIFA, que ele não vai participar, mas o atacante do Santos então não jogou e usou as redes sociais para se manifestar que não entendeu qual foi o impedimento daquele lance. Bom, para as redes sociais, Neymar estava bem ativo, mas nos campos não. Seguindo para os campos, o Atlético Paranaense venceu o Coritiba no clássico paranaense por 2-0. O Vitória venceu o Mirassol na Bahia pelo placar de 1-0 e o Internacional venceu a Chapecoense pelo placar de 2-0. Com estes resultados, nós temos a parcial da classificação do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras na liderança com 19 pontos, São Paulo e Fluminense com 16. Parcialmente, o Flamengo é o quarto com 14, mesmos pontos do Bahia, que também tem 14. A zona de rebaixamento tem Botafogo, Mirassol e Remo com 6 pontos e o Cruzeiro agarrando a lanterna com 4 pontos. Seguindo com os resultados então pelo Brasil, nós tivemos neste final de semana a primeira rodada da Série B, o Campeonato Brasileiro aí da segunda divisão. Teve a primeira rodada, então bora para os jogos. A rodada de número 1 da Série B teve o Vila Nova empatando com o CRB no placar de 2-2, o Ceará empatando com o São Bernardo por 1-1, o Operário venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, o Botafogo de Ribeirão Preto goleou o Fortaleza, que caiu ali da Série A pelo placar de 4-0. Cuiabá e Sport ficaram no 0-0, o Criciúma venceu bem o Náutico fora de casa pelo placar de 1-0 e o Avaí venceu o Juventude por 2-0. O Goiás venceu o América Mineiro por 3-1 e o Atlético de Minas Gerais venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Primeira rodada, então, ainda está se movimentando a tabela, mas importante lembrar que a Série B esse ano tem um formato diferente para a classificação para a Série A, onde os 2 primeiros colocados no geral classificam-se direto para a Série A e do terceiro ao sexto realizam um play-off para acesso à final, onde destes 4, somente 2 vão se classificar, vão subir, ser promovidos para a Série A. Beleza?
falando também de Campeonato Brasileiro, teve o Campeonato Brasileiro Feminino neste final de semana. Bora para os resultados da rodada de número 4. O Flamengo empatou com o Cruzeiro por 1-1. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Fora de casa, o Bahia venceu o Santos por 3-1. O Misto venceu o Botafogo por 2-1. Ferroviária e Grêmio ficaram no 0-0. O Palmeiras goleou o Vitória por 6-0. E o Bragantino venceu o Juventude por 2-0. Ainda nesta segunda-feira, vão disputar Fluminense e São Paulo, Corinthians e América Mineiro. Com os resultados, a classificação parcial do Campeonato Brasileiro Feminino tem na zona de classificação para os playoffs das quartas de final, nesta ordem: Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Bragantino, Inter, Fluminense e Ferroviária. Na zona de rebaixamento, o Vitória e o América Mineiro. Beleza? Falando de futebol europeu, nós tivemos Premier League neste final de semana. Tivemos 2 jogos que foram adiados por conta da final da Copa da Liga, que a gente já fala na sequência, mas tivemos a rodada de número 31, com o empate do Bournemouth com o Manchester United por 2-2, o empate por 2-2. O Brighton venceu o Liverpool, surpreendeu o Liverpool e venceu pelo placar de 2-1. O Fulham venceu o Burnley por 3-1. O Chelsea segue ladeira abaixo e segue numa péssima fase, perdeu para o Everton por 3-0. Leeds e Brentford ficaram no 0-0. No clássico da rodada, o Sunderland venceu o Newcastle de virada por 2-1. Outro que está ladeira abaixo, mas esse bem mais ladeira abaixo, perto do Z4, perto da zona de rebaixamento do Z3 da Premier League, o Tottenham perdeu em casa para o Nottingham Forest, concorrente direto ali ao rebaixamento, pelo placar de 3-0, e o Aston Villa venceu o West Ham por 2-0. Depois desses resultados, as principais movimentações aconteceram na zona de rebaixamento. O Wolverhampton segue com 17 em último, Burnley vem na sequência em 19º com 20, West Ham em 18º com 29. Agora o Tottenham é o 17º com 30, Nottingham Forest em 16º com 32 e o Leeds em 15º com 33. A briga pelo rebaixamento promete. Eu não falei dos primeiros colocados porque Arsenal e Manchester City disputaram uma final neste final de semana, neste domingo, disputaram a final da Copa da Liga Inglesa e deu Manchester City. Por 2-0, o Manchester City venceu a final em Wembley, 2 gols de O'Reilly, um deles contando com uma falha bizonha do goleiro Kepa Arrizabalaga, reserva do Arsenal, o goleiro Kepa, que foi tentar pegar uma bola ali cruzada na área, soltou e O'Reilly ali aproveitou para fazer um dos seus 2 gols, o lateral de 21 anos, né? Observado por Thomas Tuchel ali, quem sabe pode cavar sua vaga na Copa do Mundo. Então, Manchester City, campeão da Copa da Liga Inglesa. Beleza? Ainda na Europa tivemos outros campeonatos nacionais. A Bundesliga, o campeonato alemão, nós tivemos rodada da 27ª rodada, alguns destaques para a goleada do Leipzig para cima do Hoffenheim por 5-0, vitória do Werder Bremen para cima do Wolfsburg fora de casa por 1-0, Heidenheim e Bayer Leverkusen empataram por 3-3, o Bayern goleou o Union Berlin por 4-0 e o Dortmund venceu o Hamburgo por 3-2. Stuttgart goleou o Augsburg fora de casa por 5-2 e o Mainz venceu o Eintracht Frankfurt por 2-1. Terminados estes jogos, nós temos a classificação: o Bayern na liderança com 70, o Borussia Dortmund vem na vice-liderança com 61. Stuttgart e Leipzig fecham o G4, Hoffenheim e Bayer Leverkusen têm as vagas para a Europa. Zona de rebaixamento tem o São Paulo, Wolfsburg e Heidenheim na lanterna. A La Liga, o campeonato espanhol, teve rodada, 29ª rodada, inclusive com clássico. Destaques para a vitória do Villarreal para cima do Real Sociedad por 3-1. O Valência venceu fora de casa o Sevilla por 2-0. O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1-0. O Celta de Vigo, depois de estar ganhando por 3-0, perdeu para o Alavés pelo placar de 4-3 na casa do Celta.
O Atlético Bilbao venceu o Betis por 2-1 e o grande clássico, o Real Madrid venceu o clássico madrilenho contra o Atlético de Madrid pelo placar de 3-2, com 2 gols de Vini Júnior e expulsão de Valverde, que vem numa excelente fase uruguaia. Com os resultados, a classificação se mantém inalterada, Barcelona na liderança com 73 pontos, Real Madrid na vice-liderança com 69, 4 a menos. Villarreal e Atlético de Madrid fecham o G4, Betis e Celta as demais vagas europeias. Rebaixamento, Mallorca, Levante e Oviedo. Beleza? Seguindo no futebol pela Europa, nós tivemos também rodada na Ligue 1, o campeonato francês, 27ª rodada. Destaques para a goleada do Lens para cima do Angers por 5-1. O PSG também goleando o Nice por 4-0. O Lyon perdeu em casa para o Mônaco por 2-1. Rennes e Metz ficaram no 0-0. Lille venceu o Olympique de Marseille fora de casa por 2-1. E o Estrasburgo venceu o Nantes fora de casa por 3-2. Após estes resultados, nós temos o PSG na liderança, 60 pontos, um jogo a menos, seguido na vice-liderança pelo Lens, com 59. Marseille e Lyon fecham o G4, Lille e Mônaco têm as demais vagas europeias. A zona de rebaixamento tem o Auxerre, Nantes e Metz. Indo para a Itália, Série A, teve rodada também, a 30ª rodada, com vitória do Napoli para cima do Cagliari por 1-0. O Milan vencendo o Torino por 3-2. Juventus e Sassuolo ficaram no 1-1. Como venceu o Pisa por 5-0. A Lazio venceu o Bolonha fora de casa por 2-0. A Atalanta venceu o Verona por 1-0. A Roma venceu o Lecce por 1-0. E a Fiorentina surpreendeu a Inter e empatou em 1-1 com a líder do campeonato, Inter, que tem 69 pontos, acompanhado de perto pelo Milan, que tem 63. O Napoli vem na sequência com 62 e o Como fecha o G4 com 57. Juventus e Roma têm as demais vagas europeias neste momento. Zona de rebaixamento tem Lecce, Verona e Pisa. Ainda na Europa, tivemos também campeonato holandês, comentar um pouquinho dos principais resultados, onde o Feyenoord empatou com a Ajax em 1-1, o NEC empatou com o Heerenveen por 2-2 e o Telstar surpreendeu o líder PSV e venceu pelo placar de 3-1. O Groningen venceu o AZ pelo placar de 3-0. Tivemos alguns resultados surpreendentes com times de ponta de tabela, mas o PSV se mantém bem à frente na liderança com 68 pontos. Na vice-liderança vem o Feyenoord com 53. Com 50 na terceira colocação vem o NEC e na quarta colocação o Ajax. Na zona de rebaixamento, Excelsior, Breda e Heracles Almelo. Beleza? Para fechar os campeonatos então europeus, nós tivemos Liga Portuguesa neste final de semana, 27ª rodada. Destaques para a vitória do Benfica para cima do Vitória de Guimarães por 3-0, goleada do Sporting contra o Alverca por 4-1 e a vitória do Porto no clássico contra o Braga por 2-1 de virada. Com isso, a classificação tem o Porto na liderança com 72, seguido do Sporting com 65. O Sporting com um jogo a menos e mesmo número de pontos do terceiro colocado Benfica. Na quarta colocação segue o Braga com 46, bem distante ali dos 3 primeiros colocados. Disputa basicamente o campeonato à parte com os demais clubes portugueses, como em outras temporadas. Zona de rebaixamento do campeonato português tem o Nacional, Tondela e o Aves. Beleza? Breve intervalo, na volta vamos falar um pouquinho de tênis no segundo e último bloco do Nas Ondas do Esporte. Valeu, até já já, pessoal. Nas ondas do esporte, a paixão pelo
ondas do esporte. Aqui a emoção é gol. Nas ondas. Nas ondas. Nas ondas do esporte. Voltando aqui então para o segundo bloco do Nas Ondas do Esporte, nós tivemos a rodada do Miami Open nesta sexta-feira, onde o João Fonseca encarou nada mais nada menos que Carlos Alcaraz, o melhor tenista do mundo na atualidade. Infelizmente, João Fonseca não conseguiu resistir e caiu na segunda rodada do Miami Open, perdeu por 2-0, parciais de 6-4 e 6-4. Apesar de ter feito um grande jogo, ter jogado ali bem parelho, Carlos Alcaraz é diferenciado e infelizmente não foi possível João Fonseca avançar. Lembrando que em um curto espaço de tempo, João Fonseca já encarou Sinner, que é o segundo do ranking, e agora Carlos Alcaraz, que é o primeiro. É sempre importante ressaltar a importância que é o brasileiro seguir disputando em alto nível e sempre contra os tops do ranking, para se manter bem e manter crescendo o seu tênis, beleza? Ainda sobre tênis, nós tivemos aí neste final de semana um fato histórico que não acontecia há muito tempo. Nós tivemos uma final brasileira no Banana Bowl. O que é o Banana Bowl, né? Para quem não conhece, ele é um torneio juvenil, um dos mais reconhecidos do mundo a nível de tênis, e nós tivemos uma final brasileira, a primeira final brasileira em 40 anos, entre Naná Silva, que foi campeã, em cima de Vitória Barros. Então o torneio ele voltou a ser vencido, além de ser a primeira final brasileira em 40 anos, o torneio ele voltou a ser vencido por uma brasileira 35 anos depois de Roberta Burzagli, que venceu o campeonato em 1991. Então, Nauhane Silva, a Naná, tem 16 anos e é a atual 19ª colocada do ranking da Federação Internacional de Tênis para a sua idade ali, para suas categorias. Então, a Vitória Barros, que foi vice-campeã, atualmente a 12ª do mundo, não reagiu muito bem após a derrota para Naná Silva, mas o importante ali foi ver esse fato histórico de duas brasileiras na final e Naná Silva campeã do Banana Bowl neste final de semana, beleza? Essas então foram as informações do Nas Ondas do Esporte desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. É bem importante você fazer esse programa aqui com a gente. E lembrando que se você quiser fazer uma parceria aqui conosco, é muito fácil. Entre em contato com o nosso WhatsApp ou envia pra gente um e-mail também, no nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer lá receber você. Ou envia um WhatsApp para o 11 917 04 8982. Nossas redes sociais também ficam à disposição: Instagram @nasondasdesampa, YouTube @nasondasdesampa, e este episódio também estará no Spotify, Nas Ondas do Esporte, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Valeu!